Terceiro dia do 22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou Fabiano Melo e eu estou ao lado da professora Belinda Pereira da Cunha, que é doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Paraíba. Doutora Belinda, alegria recebê-la aqui no nosso canal no YouTube do Planeta Verde. A senhora teve nesta edição no painel dos direitos da natureza, falando sobre complexidade ambiental e direitos da natureza. Então eu gostaria que a senhora pudesse falar para a nossa audiência a sua leitura, a sua abordagem nessa edição do Planeta Verde. Tá certo, muito bom dia, professor Fabiano, bom dia a todos. Uma alegria muito grande estar aqui, no 22º Congresso de Direito Ambiental do Planeta Verde, que está sendo um sucesso como sempre, e dizer que esse painel dos direitos da natureza oportunizaram assim uma riqueza de debates que, confesso, me surpreendi até mesmo diante dos meus pares, porque estamos todos deparando com uma nova realidade, talvez não tão nova, mas que tenhamos nos dado conta do direito ambiental brasileiro. Quer dizer, estamos diante de um cenário não otimista, sabemos bem disso, e estamos procurando outras saídas, outras reflexões, outras alternativas de enfrentamento para toda essa questão do antropoceno, para toda essa questão dos instrumentos que nós estamos perdendo no direito, em face, inclusive, da aceleração, da degradação, das perdas, dos recursos, na verdade, do meio ambiente como um todo. Então, a proposta de olhar essa realidade, esse contexto, a partir da complexidade ambiental, na verdade, vem a partir de dedicarmos ao direito, não só ao direito ambiental, mas notadamente a questão do meio ambiente, que é essa tão complexa de uma maneira geral, um pensamento que não seja o pensamento linear. Isso vem lá do método utilizado por Edgar Morin. Os nossos estudos eles foram se aprofundando a partir de um pós-doutorado na Universidade Autônoma do México com o professor Henrique Leff, que coordenou o PNUMA, o Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente, América Latina e Caribe, por mais de 20 anos. E o professor Henrique Leff, como economista e sociólogo ambiental, tem feito propostas de aplicação dessa complexidade de Edgar Morin para um olhar da complexidade ambiental, diante do que ele chama de saberes ambientais, de uma nova racionalidade. Então, o que significa dizer isso? E a olhar o direito a partir de uma justiça ambiental, que nós sabemos que antes da palavra justiça vem um parênteses dito porque o que se põe é uma injustiça ambiental. Esse que é o contexto da nossa realidade, não só nacional, mas eu diria que planetária. Então, essa nova racionalidade seria repensar a aplicação do direito. Repensar o nosso modo de ver, de entender uma situação. Ou seja, sabemos que os instrumentos que temos, as leis que temos, a Política Nacional do Meio Ambiente, uma lei principiológica, em plena harmonia, recepcionada pela Constituição Federal, carece de uma efetividade. Por quê? Porque não é bem aplicada? Porque é lacunosa? Não. Porque, na verdade, nós estamos diante de uma progressão geométrica de problemas que põe o meio ambiente no centro permanentemente. Nós sabemos que o meio ambiente vinha sendo usado como um recurso, como um bem a serviço dos interesses do ser humano. É óbvio que o meio ambiente não vai acompanhar a necessidade, os interesses e as obras que nós precisamos, porque o ser humano é insaciável, Nós somos insaciáveis, porque nós sempre precisamos do próximo empreendimento, da próxima obra, da tecnologia que já supera o que temos aqui em poucos minutos e assim sucessivamente. Então, dentro dessa possibilidade de uma complexidade ambiental que nós propomos que isso seja feito para além de um método, como propõe Morin, ou seja, que parta também de um novo olhar,
professor Leff chama isso de uma nova mirada. Inclusive, ele é coautor numa obra nossa, feita em homenagem e a partir de um olhar jurídico da sua obra. Ele abre essa obra, que é um e-book que está publicado pela editora de Caxias do Sul. Ele abre com um contexto, com um trabalho de justiça ambiental. Então, o sociólogo mexicano já vem trabalhando a justiça ambiental na perspectiva do ser coletivo, que para nós resgata os direitos difusos e coletivos, onde estão inseridos o direito ambiental no direito brasileiro positivo. Então, onde queremos chegar, né? Na verdade, qual é o processo? Porque não chegamos e não chegaremos. É o caminho que nos importa mais aqui, é pensar se realmente o meio ambiente é o objeto dessa relação, né? Então, naquele painel dos direitos da natureza, isso até pela fala dos outros professores que me sucederam, eu percebi que realmente nós poderíamos fazer isso, ou seja, deslocar o meio ambiente desse polo de objeto da relação jurídica para sujeito da relação jurídica propriamente dito, como uma maneira de tentarmos nos aproximar um pouco mais da efetividade. Porque como objeto da relação jurídica, o sujeito sempre tem sido o ser humano. Então, quando o ser humano é o sujeito, o meio ambiente, dentro de um olhar linear, né, de um pensamento linear, é claro que ele acaba se beneficiando permanentemente. E ainda que esse benefício seja imediato, porque gerações presentes e futuras, que também disse a Constituição no artigo 225, é algo que não nos toca a alma. Eu não tenho dúvida mais disso, tanto pelo imediatismo que procuramos das nossas necessidades, da nossa, né, enfim. Então, vamos dizer, um projeto que tem sido aprofundado no programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas da UFPB. Nossa turma de mestrado e doutorado trabalhou isso de maneira aprofundada na última oferta que fizemos em disciplina. Estamos com material para publicar, inclusive, sobre isso, no sentido de realmente analisar técnica e cientificamente se o pensamento complexo para além, chegando na complexidade ambiental que propõe Henrique Leff, num novo olhar, permita que o meio ambiente ocupe uma outra posição na relação jurídica, para fins de se obter a efetividade ou mitigar, lamentavelmente, os resultados que se vem obtendo na degradação, na dilapidação do meio ambiente. Eu não vou nem dizer mais do bem ambiental, do meio ambiente. Professor Belinda, então, o senhor estava mencionando que na universidade vocês trabalham com essas concepções dos direitos da natureza. Trabalham teorias ou concepções éticas como biocentrismo, ecocentrismo ou os direitos da natureza a partir do hemisfério sul? Então, o programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas da UFPB, ele, na verdade, tem duas grandes áreas. Uma é a área de Direito Econômico, que, na verdade, deu origem ao programa, inicialmente de mestrado, e a outra é a área de Direitos Humanos, e que hoje contempla mestrado e doutorado. É um programa bem sedimentado, com conceitos 5, se Deus quiser, rumo ao 6. O programa, inclusive, é biblioteca referência CAPES nesse quadriênio. Conto tudo isso para dizer que temos uma pesquisa alargada sobre o aspecto holístico, inclusive. Ou seja, não é um programa eminentemente dogmático, ele trabalha muitas perspectivas do saber nessa possibilidade das grandes áreas econômico e humanos. A questão ambiental, eu diria a pesquisa ambiental, ela nasce como uma linha de direito econômico. Na verdade, eu já recebi o programa dessa maneira. É claro que isso não significa dizer que não façamos a relação necessária com direitos humanos, tanto que em doutorado, a área de doutorado, a grande área é desenvolvimento humano e econômico. Então ela faz o link, a ligação entre direitos humanos e direito econômico.
O direito ambiental no programa de ciências de pós-graduação em ciências jurídicas da UFPB, ele é trabalhado como uma linha. Ele não é um programa de direito ambiental, mas nós temos uma produção de direito ambiental ou do tema ambiental bem significativa. Muitas orientações, não só eu, temos outros professores no programa, como o professor Talvin Farias, outros professores que trabalham a temática, Fernando Joaquim, enfim, Alessandra Franca, tem vários professores que trabalham questões da água, das cidades, do semiárido. Então, realmente o tema ambiental ganhou destaque entre essas duas áreas de humanos e econômico. Ele acabou ocupando sem ser uma área ou uma linha. Isso tudo para responder que também tem outro professor, o professor Robson Antão, que trabalha a questão de biodireito, direito de saúde, enfim. Ana Paula Albuquerque, tem várias produções locais e de outros estados que vêm também. O professor Henrique Leff hoje é um professor convidado, o professor Emílio Santoro. O programa também tem uma linha de doutorado agora com Florença, então nós oferecemos, também vai trabalhar humanos com a perspectiva da sustentabilidade socioambiental, quer dizer, as disciplinas vão ser oferecidas em Florença, mas o aluno vai sair titulado nessa linha de doutorado lá e cá. Mas para dizer que essas questões, ela não ficam, então, uma linha de biocentrismo e antropocentrismo, por exemplo, para ser discutida. Tudo isso vai na transversalidade, felizmente, né, dessa temática maior, que eu mesma me pergunto se ela é maior, mas no contexto do programa, que é a do desenvolvimento socioambiental. Eu me pergunto se ela é mesmo a maior, porque do ponto de vista material, a mim me parece que o grande tema é o meio ambiente, né? Porque tudo isso há de estar inserido no meio ambiente, seja desenvolvimento, seja o próprio direito humano. Então, eu, nesse momento, não me sinto tão preocupada, então agora eu falo de mim e não nós, porque é a reflexão que a pesquisadora está fazendo, em razão de se o direito ambiental, aliás, se o meio ambiente é um direito humano fundamental, por exemplo, uma colocação que já foi muito feita. Essa hoje não é a minha preocupação, embora, é claro, tratemos tudo isso, respeitemos, temos um contexto constitucional, as políticas públicas, mas concordando muito com o que o professor Zé Rubens Morato Leite conversava ontem, hoje nós estamos falando, ele me disse, Belinda, é um direito ecológico, eu concordo, no sentido de que o meio ambiente, ele é o contexto de toda e qualquer relação humana, de toda e qualquer relação jurídica, de toda e qualquer relação social. Se nós não estivermos no meio ambiente, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para outro planeta tentar resolver as nossas necessidades humanas? Eu tenho a impressão que isso não é tão viável para o momento. Bom, com essa riqueza de fala da senhora, eu queria puxar um outro assunto. A senhora também atuou aí em direito do consumidor, pelo IDEC, com o professor Dr. Herman Benjamin. Eu queria que a senhora pudesse relatar essa sua experiência, dessa interface entre direito ambiental, direito do consumidor, transgênicos e outras temáticas. É verdade. Sim. Isso um período muito bom e que eu carrego comigo até hoje. Na verdade, eu entendo até que foi o ponto da minha transformação, né? No sentido de reflexão, de pensamento jurídico. Eu trabalhava com a questão do processo coletivo, naquele momento o choque com toda a obra de Capelletti, e aí sim, coordenando uma área jurídica do IDEC, tive a oportunidade de trabalhar muito com o professor Herman Benjamin, que naquele momento era o presidente do conselho diretor. Nos deparamos com várias questões do consumo coletivo, do consumo sustentável, envolvendo tantas situações que hoje ainda são discutidas, né? Desde overbooking, contaminação em alimentos, enfim, muitas questões, chegando na questão do transgênico. Realmente a questão do transgênico, isso mais ou menos no ano 2000, né? Foi uma ação civil pública do IDEC junto com o Greenpeace. Essa ação civil pública supostamente segurou, né, de maneira
oficial pelo menos, a entrada, a distribuição, o plantio dos grãos geneticamente modificados no Brasil por 8 anos. Foi uma liminar dessa ação, aliás, foi uma liminar cautelar nessa ação civil pública, né, que é o artigo 4º da ação civil pública, que estabeleceu ainda naquele momento, em âmbito nacional, porque depois veio uma modificação do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, uma modificação um pouco discutível, mas tentando fazer com que a competência do juízo fosse ali, né, aliás, que o órgão emissor da decisão ficasse na competência do seu território, o que mais ou menos eu diria que confronta o próprio mens legis e legislatórios da ação civil pública, porque era exatamente para não conflitarem decisões no país todo, né, no âmbito de cada estado, mas enfim, ficou aí aquele contrassenso entre a ação civil pública e o próprio Código do Consumidor, que traz uma parte coletiva muito grande. Então, a minha imersão na questão do consumidor me colocou diretamente com a questão do consumo sustentável e com a questão ambiental. Naquele momento, o professor Herman Benjamin presidia, como eu disse, o conselho diretor do IDEC, portanto, um instituto que merece muito respeito, criado pela professora Marilena Lazzarini e pelo professor Josué Rios. Isso acho que já, não sei se há mais de 20 anos ou quase 30, já buscando um pouco no tempo aí na memória. Continuam, eu sei, acompanho à distância ainda, mas acompanho bem que fazem campanhas importantes envolvendo toda uma questão do consumo, que na verdade é um consumo que diz respeito ao meio ambiente. E está aí a emblemática Política Nacional dos Resíduos Sólidos para provar isso. Ou seja, a questão do consumo interessa totalmente a questão ambiental e a todos nós, porque, e aí não tratando como uma relação de consumo que diz respeito ao interesse individual puro. Essa é uma relação jurídica que aí cada um busca os seus interesses, mas tratando de uma maneira realmente difusa e coletiva, que é essa que interessa a questão ambiental. Bom, professora, o tema desse ano do Planeta Verde é direito e sustentabilidade na era do antropoceno, retrocesso ambiental, balanço e perspectivas. Eu tenho feito uma pergunta comum, né, a todos aqui, que versa sobre os retrocessos na área ambiental. Eu queria a sua leitura. Então, lamentavelmente, a leitura atual tem que ser verdadeira dentro do que percebemos. Então, eu quero fazer 2 colocações aqui, uma da realidade e a outra do otimismo, porque o otimismo ele é necessário, né? Agora, não falta de realidade, não podemos deixar faltar, né, a realidade. Então, do meu ponto de vista, realmente o otimismo e esse otimismo ele não é utópico, não é no sentido de que não vou entender o que está acontecendo e continuo às cegas para romper ali, né, ir para a geleira que está derretendo. Não é isso. A questão é um otimismo que permita uma mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento, ela tem que vir notadamente para nós que trabalhamos com o direito. Se nós quisermos pensar que podemos continuar agindo como sempre agimos, há 20, 30 anos atrás, o direito ambiental nascendo, né, com instrumentos do direito administrativo, o licenciamento, tantas coisas, a luta pelo estudo de impacto ambiental, que foi a nossa grande luta na ação dos transgênicos, né? Aquela briga para fazer com que as empresas que trabalham com a manipulação genética fizessem estudo de impacto. Então, tudo isso tem muito valor. Mas, do ponto de vista da realidade que se põe aí o antropoceno para dizer que eu não vou falar em caos, porque o professor Leff diz muito, não vamos ao caos, que a teoria do caos ela nos leva para outros lados. Temos que mudar o olhar, concordo com o professor sobre isso. Mas também vamos buscar lá Heidegger, né, do ser coletivo, para dizer que do ser e o tempo, porque é necessário que nós admitamos que acabamos com
o que um dia entendemos que eram os nossos recursos naturais, como se fosse um tecido, um bem que eu vou manufaturar, né, para fazer algo que eu vá usar. Então é assim com o minério, né? É assim com a água doce, foi assim com o sal, da água salgada, né? O pré-sal, as barragens, que chegam à tragédia que conversávamos aqui de Mariana, e outras, e outras, e outras. Então, nós não temos nem é mais retrocesso, nós já voltamos, porque retrocesso eu ainda estou aqui para ver para onde estão indo lá para trás, mas eu acho que nós já estamos lá atrás. Então, temos mesmo que entender que os ramos do direito têm quase que quebrar suas pequenas divisórias, não vou chamar muros, e fazer um novo comportamento. Não precisamos desprezar as leis, modificar todas as leis, começar tudo de novo. Temos apenas que operacionalizá-las com outra consciência. Vou dar um exemplo, que aqui para o Planeta Verde é tão importante, posto que o professor Benjamin é um fundador, né, o fundador do Planeta Verde. Vou dar o exemplo das decisões do ministro Herman Benjamin, no Superior Tribunal de Justiça. Então, quando ele faz a relatoria de um caso que envolve o meio ambiente, ainda que ele não consiga na lei encontrar exatamente a aplicação que melhor se adequasse, na relatoria nós já percebemos que o pensamento é complexo, que estamos diante de uma complexidade ambiental e temos que nos sensibilizar, mudar a nossa maneira de agir, porque estamos com o planeta dilapidado. Não é só o planeta, porque até na questão do espacial, né? Nós temos ali os lixos dos satélites, né? O lixo dos satélites. Descarte é uma palavra um pouco mais elegante. Temos milhares, dizem na NASA. Se eles dizem milhares, fico pensando se não são milhões. Mas vamos continuar com os milhares. Temos milhares de satélites descartados. Então nós temos até lixo espacial. Então a situação é delicada. Agora, nós não temos nenhum problema com isso, porque nós precisamos mudar o nosso celular, é claro. Nós precisamos comprar outras coisas, outros carros, descartar a bateria, e estar num resort que fique sobre uma pedra e usar os minérios. Então, dentro dessa perspectiva... da responsabilidade de todos nós, né? Da responsabilidade. Também, professor, eu falo também do princípio da solidariedade. Sim. Falo do princípio da precaução, mas não utilizado só, com toda a vênia, ao trabalho importante, mas não só ao aplicador do direito, há uma precaução que nós mesmos nos permitamos. Quer dizer, isso agora tem que nos tomar de uma maneira diferenciada. E está aí o direito ambiental positivo comprovando que o licenciamento... Então, nós temos aqui como queríamos demonstrar. O próprio direito ambiental positivo está abandonando seu instrumental que poderia trazer um pouco mais de segurança jurídica e social para os grandes empreendimentos que sempre estão, é claro. Quando que não se usa o bem ambiental? Se é que ele é um bem, né? Porque bem parece que é algo que eu posso fazer dele o que eu quiser. E fizemos, né? Se apropriar. Cornelius Castoriadis diz que a autolimitação é a verdadeira liberdade. É verdade. Bom, professora, queria agradecer a senhora aí pela participação aqui no nosso canal no Planeta Verde. Muito obrigado. E fica o convite a você para que possa acompanhar as entrevistas que realizamos aqui no 22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.